Eu sou a Margarida. Olá, sou a Bruna. Sejam muito bem-vindos ao CID Podcast. Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do CID Podcast. Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje tenho comigo o Tiago e a Para Gabriel. variar. É isso mesmo. E o tema que trouxemos hoje para vocês, para discutirmos entre nós, foi o que é inclusão. É um tema que dá bastante que falar, não acham? Eu acho. Até porque a inclusão para uns é uma coisa e para outros é outra. Para outros há muitas opiniões sobre isto e acho que é um tema. É um tema complexo. Começamos por onde, senhora É Maria? isso. Por isso vocês já sabem, como é um tema muito complexo e gera muitas opiniões, deixem a vossa também nos comentários. Nós queremos saber o que é que para vocês é inclusão. Então, Não, senhora porque Margarida, não somos só nós a dar a nossa opinião, também queremos saber a vossa. Então, Exato, e nós lemos todos os comentários, vocês começa a sabem única, disso. começa a única rapariga aqui, começa. Tu. Não. Ele começou As senhoras primeiro, vá, anda lá, nós somos uns cavalheiros, vá. Enfim, depois do vídeo vamos conversar, vamos. Então, eu não pensei muito antes de vir para aqui, portanto, se eu disser alguma coisa assim um bocado para estúpida. Vale. Então, eu estou aqui a passar numa situação que é uma situação que todos nós pensamos. O que é que foi, Tiago? Nada, fiz para limpar a garganta. Então, eu estava aqui a pensar numa situação que também tem a ver, obviamente, claro e definitivamente com a inclusão, não é? Porque senão não estaria a dar este exemplo, que é um exemplo bastante prático e que acontece, pelo menos comigo aconteceu e acho que com vocês também, não sei, que temos esta situação de, em Portugal, nós irmos para escolas onde estejam lá pessoas sem deficiência, não é? E irmos para turmas que, por vezes, não nos incluem. Pronto, e acho que isso é um exemplo. Mas aí... Deixa-me falar primeiro, Tiago. Mas calma aí, é Sim. a turma que tem que incluir ou é também o trabalho do aluno? Não. Na minha opinião, é as duas partes. Porque se nós estivermos a falar que são só os outros que nos têm que incluir a nós, então quer dizer, o trabalho que nós fizemos até aqui está a ser mal feito, porque, quer dizer, nós passamos a vida a dizer que as pessoas nos metem em estereótipos e não sei o quê, né? Então, o trabalho tem que ser das duas partes, tipo, não só os outros a incluirmos-nos, mas nós também a querermos isso. Mas por vezes nós fazemos alguma coisa para que isso aconteça, mas isso nem sempre acontece. Mas acho que para irmos ao ponto, o que é a inclusão em si? O que é que cada um de nós... Pois, mas é isso que ela estava a tentar explicar. Ela deu um exemplo para conseguir clarificar melhor aquilo que ela acha que é a inclusão. Mas a inclusão pode ter várias formas. A inclusão em quê? Em direitos, em ações... É porque há muita gente que afirma que existe igualdade de direito e existe inclusão em termos de direito, mas na minha opinião não existe. Eu vou explicar porquê. Toda a gente diz o seguinte: existe inclusão, existe igualdade de direitos e neste momento uma pessoa cega tem as mesmas chances do que uma pessoa normal. A igualdade de direitos passa por isso, por uma pessoa ter os mesmos direitos do que uma pessoa dita normovisual. Por exemplo, vamos falar numa entrevista de emprego, igualdade de direitos seria eu, por exemplo, ser avaliado da mesma forma que é uma pessoa normal. Mas não é isso. Tu vais ser visto como, ok, vou parar Sim, a mas tu estar concordas aqui. comigo? Concordo, Tu percebes sim. o que é que eu estou a dizer? Sim, mas para os olhos da pessoa que está a entrevistar é assim. Está aqui uma pessoa normal, está com uma pessoa com deficiência. Então, para isto vou ter que adaptar 30 mil coisas, vou ter que gastar Tu dinheiro. pensas assim, eu vou falar, por exemplo, vai um gajo que acabou de se licenciar agora e foi para Direito
e vai para um escritório de advogados. Epá, vai uma pessoa que é cega e que se calhar até tem em média de 18 ou 19. Melhor média, sim. E vai uma pessoa normovisual que tem uma média de 16 ou 17. Estudaram, supondo, as duas na mesma universidade. Epá, o gajo olha e diz, epá, tudo bem, esta tem 18 ou 19. Mas as pessoas vão sempre optar por uma pessoa que não é cega. Um gajo entra dentro de um consultório, como eu estava a dizer, epá, desculpa lá pelo que eu disse, as pessoas vão escolher uma pessoa normovisual. O que eu quis dizer não foi isto, porque as pessoas até podem escolher uma pessoa que é cega, mas temos que concordar aqui todos. A probabilidade de escolherem uma pessoa normovisual por acharem que ela entende mais da vida do que uma pessoa com deficiência é bem maior. Eu vejo um advogado, e agora estendendo também a outras deficiências, vejo um advogado sentado numa cadeira de rodas e vejo um advogado que se mexe bem, que é uma pessoa assim, que não tem nenhuma deficiência. Epá, a grande maioria das pessoas vão escolher a pessoa que não tem deficiência. E, portanto, como é óbvio que o patrão que está naquele momento a contratar se vai aperceber disso e vai acabar por não contratar a pessoa cega, por mais que ele tenha uma média maior. Agora também vamos pensar, epá, isto podemos culpar 100% o patrão por ter escolhido contratar a pessoa sem deficiência. Epá, não podemos culpar a 100%, porque ele, por um lado, ele está a pensar no que é melhor para a empresa dele. E nós temos que ver os dois lados, não é? Também está uma coisa que já falamos em outros podcasts, e estamos um pouco a bater em assuntos que já falamos, mas que é os estereótipos. Isso mesmo, obrigado. Que acaba por pensar, isto aqui dá-me mais trabalho, este não sei o que vai-me dar mais despesa. E é de um exemplo que eu li num podcast, já não me lembro em qual, mas acho que foi um dos primeiros. Nós, numa certa altura, tentámos arranjar uma pessoa para nos ajudar com tutoriais de Mac, que não conseguimos. Mas eu falei com essa pessoa, ela era ambliópe, baixa visão, era advogado no Brasil e tinha que usar um programa para adaptar o outro programa para que conseguisse trabalhar com coisas com as coisas de advogado. É uma despesa a mais do que for um advogado. Não só isso vai demorar mais. Por exemplo, eu vou ter que fazer uma data de adaptações para trabalhar com um programa que uma pessoa normovisual dá 2 cliques com o rato e trabalha nele. E já está. E portanto, nós não podemos culpar a 100% a pessoa que está na empresa, mas também não nos podemos culpar a nós que temos nascido cegos. Pois. Portanto, quem podemos culpar é quem não pensou na acessibilidade para o programa. Exato, acaba por ser um pau de 2 bicos, porque nós não podemos culpar nem um nem outro. O que é que nós podemos fazer? Para já também cabe um bocado da nossa parte ir, por exemplo, para a entrevista descontraído, até um certo ponto, né, que é óbvio que nós temos que ir com um ar assim mais profissional, mas ir mais descontraído, porque normalmente, como nós sabemos que é difícil de arranjar emprego e entrevistas para nós, acabamos por ir muito nervosos. Isso vai se refletir na imagem que a pessoa vai dar. Nós já vamos supondo que a avaliação é por pontos, nós por sermos cegos já vamos para aí com menos 30 ou menos 40 pontos do que os outros. Enquanto os outros começam no 0, nós começamos no menos 40. Tiago, e uma coisa que nós também, para ajudar talvez as pessoas com deficiência, estamos agora a falar aqui por parte de advogados, que poderia ser a parte de... Qualquer coisa. Sim, mas espera, mas deixa-me uma coisa, nós podíamos ir, imagina, estava-te aqui eu a perguntar, é cego, como é que trabalhas com o programa XPTO? Consegues trabalhar com ele? Tu dirias não. Então, como é que eu te dizia? Não consegues trabalhar com ele? Então, como é que és trabalhar para a minha empresa? E tu dizias, há um programa que faz X para que eu consiga interagir com o programa XPTO. Menos era uma solução que tu já tinhas e que o homem podia lá pensar numa solução, talvez depois ter a média de lá 19 ou 20 que já tinhas dito, talvez já te contratasse. Sim, mas lá está. As empresas têm que fazer também um certo trabalho de acessibilidade nos programas. Mas nós também não vemos... porque nós já temos 2 desvantagens. Uma é estarmos num grupo desfavorecido. Ou seja, nós somos muito poucos. Em Portugal, somos muito poucos. Muitos poucos cegos. No Brasil, eu não sei, devem ser para aí... Nem sei.
Mas eles são mais. Queres comparar Sim, devem com o ser tamanho? é óbvio que são mais, devem ser tipo, sei lá, 6 milhões, Claro. vamos supor que são 6 milhões. Eu acho que nem é tanto, mas vamos supor, não. Supondo que são 6 milhões. Epá, mesmo assim é uma taxa muito pequena. Destes 6 milhões, aqueles que realmente vão para a faculdade e que fazem um curso, se calhar destes 6 milhões, se calhar são só 20 mil ou 10 mil. Porque a taxa é bastante pequena do número de pessoas que vai para a universidade e que não vai. E do número que realmente consegue passar. Portanto, às vezes também não se torna muito viável para os programadores fazerem o programa mais acessível. Mas o que eu reparo muitas das vezes é que para fazer o programa acessível não é preciso assim uma grande adaptação. Muitas das vezes passa por porem uma coisa ou outra que não vai dar, não, acaba por não dar muito trabalho. Pois, mas eles não põem essa coisa ou outra devido ao número de pessoas, neste caso cegas, não é? Exato, mas aí também nós não conseguimos pensar numa resposta de como Sim, é que podemos aí combater a inclusão. Aí nós já não conseguimos, neste caso, arranjar alguma solução que nos possa ajudar nesse quesito, não é? Tipo, Eu acho que como estamos aqui a debater e já estamos a bater, que se a pessoa tem aquela deficiência já não é bem vista ali, de certa forma por dar mais trabalho, como o Tiago já teve aí a falar. Coisa porque eu acho, vamos pôr, se fosse o Tiago que disse, e após a primeira vez para o ginásio, era daqueles lerdos à esquerda no ginásio e via lá um personal trainer cego. O que é que ele ficaria a pensar? Epá, ficaria a pensar que o gajo, muito provavelmente, Estava eu lá estou por a dizer cunha. se não fosse cego. Não, não é isso. claro. Pá, o gajo, como é que ele me vai ensinar como é que se faz um exercício se ele não me vai ver a fazer o exercício? Se ele provavelmente não vê como é que as pessoas fazem o exercício, como é que ele me vai ensinar a mim? Mesmo que o gajo seja grande e mesmo que se note que é uma pessoa que sabe aquilo que está a fazer. Tu tens sempre uma desconfiança em relação àquilo que não conheces. E cabe às pessoas combater isso. É preciso saber que há pessoas que ficam impressionadas pelo simples facto de tu saberes meter uma chave numa porta. Olha o simples facto de saber ser umas escadas. Exato, há pessoas que ficam impressionadas com isso. Quer dizer, nós temos, muitas das vezes acaba por ser culpa também, não é culpa, mas acabamos por ter uma cota parte de culpa nisto. Porque muitas das vezes há pessoas que ou se desenrascam muito mal e também não querem aprender e acabam por contribuir um pouco mais para esses estereótipos. E há aquelas que querem ser ajudadas só porque sim, para de certa forma sentirem-se importantes. Eu sou aqui, posso pedir ajuda a quem quiser e quase luto elas como empregados. Tipo, da Não é rua. isso? Não, Ou não, tipo, há fazerem-se de pessoas coitados para dessas. conseguirem, ou fazerem-se de coitados para conseguirem coisas. Não é? Eu não estou aqui a dizer que todas as pessoas com deficiência são assim, nem que é o normal, mas acontece. E quem disser que não Sim, acontece, é porque acontece. não sabe então do que é que estamos a falar. Porque acontece muito. Isso acaba por não criar inclusão. A inclusão acaba por não existir. E aqueles que querem inclusão acabam por levar de tabela por. Eu acho que aqueles que no querem chapéu. a inclusão são muito poucos, então, acaba por não acontecer. Pá, mas cabe-nos a nós fazer a diferença. Esse é que é o problema. Pois, mas queres fazer Lá diferença sendo só está. 3 ou 4? Pá, nós temos que fazer alguma coisa. As grandes revoluções não começaram com muita gente, como é óbvio. Pois, Mas quer dizer, nós também não temos aqui grande opção, porque nós chegamos e dizemos que queremos mais inclusão e as pessoas depois perguntam, então, mas no quê? E de facto, em certo ponto, elas têm razão, porque é complicado tu dizeres que queres inclusão e quando perguntam o que é tu dizeres, é pá, quero que as pessoas me passem a olhar de forma diferente. É complicado, tu não vais pedir a 10 milhões de pessoas em Portugal que te passem a olhar de uma forma diferente. se tu não fizeres nada, obviamente que isso não vai acontecer. Tu vais é ter que demonstrar no dia a dia que és Lá uma está. pessoa capaz. E isso não passa por tentar provar aos outros aquilo que és, não passa por fazeres coisas que no dia a dia não farias para provar às pessoas que as consegues fazer. Pois, mas E, Tiago, mas também para provar às pessoas que consegues fazer e consegues ser autónomo, as coisas também têm que ser acessíveis. Tens que, não provavelmente, não ires andar numa cidade sem sinais sonoros para que a todo momento estejas a fazer um ato de suicídio
atiraste para a passadeira sem saberes que está verde ou vermelho ou podes passar ou não. Sim, e isso também trata muitas das vezes pela construção e pela forma em que, por exemplo, existem aqueles sinais perto das passadeiras que emitem barulho quando podes passar. Sim, é isso que eu estou a falar. Qual é que é o problema? Existem muito poucos. Existe um aqui, por exemplo, estou no centro de Lisboa, existe um aqui, porque é a zona onde há turistas e é a zona onde eles querem mostrar que são inclusivos, e depois não existe em mais lado nenhum. Porra, só ao pé da minha escola, tenho que sair do metro, tenho que atravessar também 1, 2, 3 passadeiras. Às vezes aquilo vai ou racha. Porque as pessoas passam reto e nem dizem nada. Tipo, e se tiver muito barulho, nem vamos falar nos carros elétricos, não é? Porque se tiver muito barulho, nem sabes que o carro elétrico está a passar. És passado a ferro. É. Ele continua a passar e tu és passado a ferro. E muitos não param. Quantas vezes há uma passadeira à frente do Hotel Ritz, que eu digo mesmo o nome do hotel, que aquilo eu só fui para quase para cima da tropa para aí umas 5 vezes. Em frente ao hotel. Este senhor é importante, em frente ao Hotel Ritz. A minha escola fica lá atrás, senhor Finório. Em frente ao Hotel Ritz. Sim, mas calma, eu já fui várias vezes. Quase vezes fiquei em cima. Várias vezes quase fiquei em cima. A perna, caneco. Só não desse-me mastigado com a minha perna para a frente. Carros e motos que me comiam a perna por não pararem. Gabriel, mas tipo, imagina, isso aconteceu contigo, que és uma pessoa tipo que tens reação rápida, né? Imagina que isso acontecia com outra pessoa que tipo andava há pouco tempo na rua e essas coisas. Também só algum tempo só fiquei sem reação. Imagina, tu estás a andar, de repente souves um carro a poucos segundos de ti. Imagina, pois. Fiquei sem reação, caneco. Eu vou dizer, insultei o homem, mas poucos momentos eu fiquei sem reação, caneco. Eu fiquei, será que porque o som não estava a dar para distinguir? Será que o som está muito perto? Será que se eu avançar mais um pouco com o carro... E há tantos carros na rua, pá. Há tanto barulho de tantos carros diferentes que tu nunca vais saber se há algum perto. Tu ouves tanto barulho de tantos carros que é difícil perceberes e distinguires qual é que está perto. E aquelas tipo estradas que têm para aí 3 ou 4 passadeiras para atravessar tipo seguidas. Jesus. Mas Tiago, para teres noção, aquela passadeira do Hotel Ritz, aquilo ali é uma subida. Então quando os carros vêm a descer a alta velocidade e por cima com o vento que às vezes está ali, tu não consegues ter noção exata do onde é que está o carro. Falando aqui agora de outro ponto, que também fala um pouco sobre a inclusão social. Não tanto, mas fala um pouco sobre o que eu acho uma tremenda falta de respeito. Uma coisa assaz desagradável. As pessoas muitas das vezes estacionam nos lugares para deficientes sem terem dístico e sem estarem com algum problema. Por exemplo, embora eu reconheça que há algumas pessoas que não são deficientes, mas, por exemplo, há um gajo que partiu uma perna e estaciona lá. Aí sim, eu acho que... Pronto, até se pode compreender. O gajo partiu uma perna, tem que usar muletas, custa-lhe a caminhar... mas calma aí. Mas em qualquer sítio com um lugar de deficientes tens que subir o degrau para o passeio. Qual é que é a diferença no lugar para deficientes ou no lugar sem deficientes? Podes sempre dar a volta, há lugares acessíveis. O que eu estou a querer dizer é que as pessoas desrespeitam os lugares. As pessoas respeitam mais os lugares para cargas e descargas do que os lugares para deficientes. Isso é certamente uma verdade. Em todo o lado, tu vais a um lado qualquer, vais a um shopping, tem 10 lugares para deficientes. 8 estão ocupados, 6 deles sem dístico. E há pessoas que agora vão dizer, mas então, e de um certo modo, aqueles lugares são lugares que seriam para qualquer pessoa. Se fossem, não tinham lá a cadeira a sinalização no chão. Yeah. E eu acho isso uma falta de respeito. Há muita gente que estaciona lá. Eu não falo por mim. Eu consigo andar. Apesar de ser um direito que me assiste, eu consigo... por exemplo, a minha mãe se estacionar mais longe, eu consigo andar até lá, eu não tenho esse tipo de problemas. Mas uma pessoa de cadeira de rodas não vai subir e descer escadas e subir e descer passeios porque houve alguém que estacionou num lugar para deficientes. E isto também trata um pouco de inclusão social, porque
trata da falta de respeito e da indiferença para que as pessoas têm. Pois sim, e a multa que devia ser aplicada, e os polícias também sabem que está ali, mas é negativo. Isto chega a ser um pouco contraditório. Por exemplo, eu estar a falar de entrevistas de emprego, a dizer que as pessoas têm que parar de julgar o livro pela capa, e agora dizer que as pessoas também têm que ter mais respeito e têm que saber distinguir. Pá, mas os lugares são para pessoas com deficiência. Se são para pessoas com deficiência, é simples. Estás grávida, partiste uma perna, uma coisa assim, não consegues andar muito. Eu compreendo também uma mulher que está grávida de 8 ou 9 meses, tenha que estacionar ali. Agora, e mesmo assim, eu acho que isso não é legal. Mesmo estacionando, eu compreendo. Há pessoas que não também compreendem. acho, mas lá está, eu também compreendo, mas Sim, mas isso. eu acho que se houver pessoas que não compreendem, também se trata de... Pode ser aplicada uma multa. Mas ninguém aplica. Ninguém aplica. Já aplicaram... Olha, vou-te já dizer. Tu vais ao shopping e não vês uma única multa aplicada naquela cena do para-brisas, não vês ninguém que tenha multa. Eu sei disso porque a minha mãe reclama constantemente sobre isso. E a minha mãe, que tem um dístico, já lhe chegaram a rebocar o carro. O quê? Porque diziam que não sabiam se o dístico podia ser uma fotocópia a cores e se não podia ser falsificado. Então, porra, tu vês lá mais 3 carros que não têm dístico. Claramente não o têm. Porquê é que não rebocas esses? Pá, isto é uma estupidez sem... Fiquei sem reação e a minha reação é para reagir palavreado. Por isso vou... Palavreado baixo, calão. Pois foi para a minha mãe reagiu. Mas pronto, é basicamente isso que eu acho. As pessoas têm que ter, de um certo modo, as pessoas têm que perceber que há certas limitações que nós de facto temos. Temos que cumprir, não é? Pá, por exemplo, eu vejo um gajo de cadeira de rodas, por melhor que o gajo seja e por melhor que o gajo saiba desenrascar, se houver umas escadas ele não consegue subir. E não adianta estar a dizer o quão ele é desenrascado. E epá, ele é desenrascado, ele vai se conseguir desenrascar. Não temos também que ter esse pensamento, porque há certas coisas que nós não conseguimos fazer. O gajo também não é louco para se mandar das caras abaixo para andar mais rápido. Não, a mesma coisa que pegar, e desculpa estar a interromper, mas é a mesma coisa que, por exemplo, pegar, dizerem-me a mim, não é? Olha, anda, vai para aquele caminho, ou sei lá assim, tipo, quando se ponhamos um caminho que eu não conheço e mandem-me para aquele caminho só porque dizem que eu sou desenrascada. Também, mas se for... Calma aí, então quer dizer que só vais andar por caminhos que tu conheces? Também estás a limitar a ti mesma? Não é isso, Gabriel, mas também convenhamos aqui uma coisa. Tu não vais para um caminho que não conheces mesmo, que não conheces totalmente, não vais para uma rua que não conheces. Tu perdeste na escola ou num lado qualquer, não é o mesmo do que tu perderes no centro de Lisboa ou no Porto. Calma aí, então tens uma entrevista de emprego. 3 dias antes o quê? Vais ir fazer o reconhecimento do caminho 5 vezes para não te perderes? Sim, se calhar se for preciso, sim. Porque eu não me quero perder e chegar atrasado à entrevista. Então sais mais cedo de casa, planeia essas coisas. Eu vou sair às 5 da manhã porque tenho entrevista às 8. Para chegar lá é para não perder. Isso também não faz grande sentido. Mas também, agora, por exemplo, tens uma órbita que é para, pelo menos, simular um caminho com transporte. Sabe? Eu, praticamente, já fiz isso. Todos eles vão subir ao caminho. Já não é a primeira pessoa que eu vejo a apontar para um cego a dizer é pá, vai por ali. E apontam, tipo, gesticulam o braço e apontam. Isso é que é extremamente engraçado. Engraçado, é falta de respeito. E, portanto, eu estou a ser irónica. Temos que perceber que há limitações que nós temos. E por exemplo, há gente que diz, então, mas tu próprio já disseste que jogavas PlayStation. Como é que uma pessoa que é cega consegue jogar um jogo para pessoas normovisuais? Epá, vamos ver aqui uma coisa. Em primeiro lugar, eu sou cego, consigo jogar jogos. Não é que eu não consigo, por exemplo, chegar ao GTA e passar o jogo sozinho. Porque isso, como é óbvio, é impossível. Mandam para determinados caminhos que eu não consigo fazer. Agora, se é um jogo onde eu estou em mundo aberto, por exemplo, e consigo fazer o que eu quiser dentro do mapa, é óbvio que eu vou conseguir fazer alguma coisa, quanto mais não seja andar e andar aos tiros. Sim, ao menos isso.
há certas limitações, mesmo que eu faça um bocado mais do que a grande maioria das pessoas que não jogam e, portanto, se pegassem agora num comando iriam fazer menos. Isso é uma limitação que não vai prejudicar, não é algo que me vá fazer mal, e eu estar-me a querer superar, é bom porque estou a tentar superar as minhas capacidades, e se é algo que não me vai fazer mal, e nem vai prejudicar ninguém, eu né? estou-me completamente a cagar para o que as pessoas pensam ou para o que é que as pessoas vão achar. Tipo, tanto me faz. Isso nesse ponto eu não vejo problema nenhum. Agora, o facto das pessoas é esquisito porque, de um modo geral, as pessoas ficam surpreendidas por tu saberes descer umas escadas ou meteres uma chave na porta. Mas a partir de um certo momento, quando veem que tu te começas quando veem que tu desenrascas mais ou menos bem, para elas parece que já não há nada. Ele é cego, mas ele desenrasca-se totalmente bem. Daqui a um bocado vamos largá-lo no meio do rocio e olha, desenrasca-te, volta para casa. Ui. As pessoas têm que entender, é como as novelas com pessoas cegas e as séries. Antigamente as pessoas cegas eram vistas como pedintes e como mendigos, e hoje em dia as pessoas cegas nas séries são vistas como super-heróis que fazem tudo. E não estou a falar em séries como o Demolidor, como é óbvio, que são séries que tratam, obviamente, de ficção. Mas estou a falar de séries onde tu vês, por exemplo, cegos a fazer coisas que tu não vês a fazer na vida real. Pois, também tens o exemplo de Demon Slayer, que os mais fortes, aquela associação de caçadores de demónios, é cego, e simplesmente a desculpa que deram é que a audição ampliou, consegue ouvir ao ponto de o demónio, imagina, faz sofrimento e ele regenera-se, tem a audição a esse ponto, um pouco exagerada. Sim, mas aí é claramente ficção, não é? Aí é ficção. Como o Demolidor que consegue seguir o rastro das pessoas pelo cheiro e consegue... Pronto, sim, mas aí não é alguma coisa de exagero, como às vezes se inventam que... Não sei, que há aqueles exageros. Mas... Agora, por exemplo, vemos em filmes e em séries que tratam a vida normal, ou seja, sem ficção, e vês cegos a moverem-se de um lado para o outro, mesmo para caminhos que não conhecem, como pessoas normovisuais, chegam totalmente a horas, conseguem sempre reconhecer os sítios onde têm que ir e onde têm que sentar e onde têm que fazer as coisas, e isso normalmente não acontece. Tu chegas a um café e tens sempre por exemplo, aquela forma de chegas, entras, vais com a bengala e vais procurando uma mesa que está vazia. Tu não entras e sabes imediatamente onde é que há uma mesa vazia, por exemplo. Mais fácil, rapidamente passares vergonha e depois não estás sentado onde está uma pessoa. Sim, mas mesmo assim tu não vais acertar a mesa. Sim. Ou tens sorte entre 1 em 100, por exemplo, e consegues acertar a mesa. Ou então, não vais conseguir, tens que procurar. Tens que ir procurando. É como agora estamos a falar disto. Tiago, lembras-te daquela situação? Estávamos no Discord, estavas a ter a inclusão do CAPTCHA, da avaliação de imagem. Sim. Bom, o que é que se passou aqui? Há certos CAPTCHAs, ou seja, aquela verificação do eu não sou um robô e tem aquelas imagens pixeladas e nós temos que acertar as imagens. Há certos CAPTCHAs que têm desafios de áudio, em que nós clicamos lá, aquilo tem um áudio, e nós digitamos as palavras e depois submetemos a resposta e pronto. Acontece-nos ser dado Acontece de nos ser autorizada a passagem para o site, para a aplicação, pronto, quer dizer. Agora, existem certos CAPTCHAs que dizem, por exemplo, o do Discord, eu entrei, para já é complicado chegares à caixa do CAPTCHA, tens que executar alguns comandos pelo NVDA, e quando chegas lá diz, se tiveres um cookie de acessibilidade, consegues ignorar este teste. Não consegues? Não aparece a opção do cookie de acessibilidade. Eu entro no site para ver o cookie de acessibilidade que eles estão a falar, meto o meu e-mail, clico em inscrever, ou seja, tento criar uma conta do usuário ali e não consigo. Por isso simplesmente não me deixou criar. Eu, por acaso, até já tinha uma conta do usuário,
no Discord, não era naquela zona do reCAPTCHA. E mesmo com a conta criada, eu tenho que validar sempre o reCAPTCHA. E o reCAPTCHA são imagens. O Gabriel, por acaso, quando foi criar uma conta, até conseguiu, sim, para o Ablay, até conseguiu, por sorte, por pura sorte, acertar nas imagens. À primeira. A sério, Gabriel? Porque aquilo são 9 imagens. Não, ele acertou mesmo. Porque aquilo são 9 imagens. Agora... Eu meti a 8 e a 9, foi pá. Não há um número certo de quantas é que são. Podem ser, por exemplo, 3, podem ser 5. Sim. As probabilidades de acertar isto, são muito baixas. Pois. Ele acertou a primeira. Se calhar se eu tivesse que acertar, se calhar ia passar ali horas e horas. Não, horas, se calhar horas. Porque se calhar depois quando eu falhasse aquele teste, vinha-me um novo. E quando viesse o novo, se calhar era a ordem de imagens que eu tinha acertado se fizesse logo à primeira. Aqui se calhar é aquela, a ordem que eu pus na primeira vez. Portanto, é impossível, as empresas têm que... E isto não custa muito, meter um desafio de áudio. Eu já não peço ignorar completamente os reCAPTCHAs. Mas, um desafio de áudio, pelo menos, e já devia ser em português, mas já há desafios de áudio em inglês, é complicado, mas já é melhor do que ter que selecionar imagens. Então, sim, foi. Aqui o podcast, ou concluímos. A inclusão é algo que existe e complicado para definir. Porque é um tema muito complexo. Porque temos a inclusão social, racial, etc, por aí fora. Nós aqui estamos a mostrar os pontos que nós, quando cegos, dizem que temos inclusão, mas não a temos. Exato. Tanto nós cegos, como pessoas com outro tipo de deficiências, como pessoas de outras etnias, a inclusão vai variar de pessoa para pessoa e de situação para situação. E pronto, aí tu já percebeste. Pronto. A cena é que há certas coisas que são gerais. Por exemplo, eu não posso dizer que uma pessoa que tem por exemplo, que é cega, não posso ficar surpreso por ela meter uma chave, e vou explicar porquê. Porque meter uma chave é literalmente meter uma chave na fechadura. Ficaria surpreso se eu tivesse vivido a vida toda com essa pessoa e ela tivesse posto a chave sem que ninguém lhe tivesse ensinado. Aí sim eu ficaria surpreso. Sim, acho que é assim. Eu não fico surpreso se conhecer uma pessoa qualquer cega. Eu tinha amigos meus noutras escolas que ficavam surpresos por qualquer coisa que eu fazia. Isso é ridículo. Sim. Qualquer dia vão passar, as pessoas qualquer dia vão ficar passar a ficar surpresas porque eu respiro. Eu sei respirar. Olha que bom. Não, mas que tipo de situações é que as pessoas ficavam surpresas que tu fazias? Depende, olha. Ficavam surpresas de eu conseguir andar com a bengala e de conseguir reconhecer os pavilhões. Isso eu até acho. Pronto. Mas acho que é uma coisa que as pessoas não deveriam ficar surpresas, mas compreende-se. Ver um cego a andar por aí a orientar-se, não é todos os dias que vês. Mas aí compreende-se. Desde de correr, de saber correr minimamente rápido, e quando eu digo minimamente rápido é só saber correr. Pois. Basicamente correr é saber andar depressa, mas pronto. Assim podemos concluir provavelmente o programa e dizer assim as vossas situações, opiniões. Sim, comentem e respondendo aí à pergunta que eu talvez tenha feito ao longo do podcast e não tenha respondido. Talvez há quem esteja a pensar, então, mas o Tiago uma vez diz uma coisa, outra vez diz outra, está sempre a contradizer. Então, o que é que uma pessoa deve fazer para conseguir combater esta falsa inclusão, não é? Digamos, esta pseudo-inclusão? Nós temos que pensar que, para já, do lado das pessoas com deficiência, temos que pensar que apesar das coisas não serem difíceis, apesar das coisas não serem fáceis, temos que, de certa forma, mostrar às pessoas as nossas dificuldades sem grandes lamentações. Mostramos as nossas dificuldades, mostramos
o que não conseguimos fazer, mas depois também não nos fazemos, digamos, de coitados por não conseguirmos fazer aquilo. Há que procurar e saber formas de como é que nós conseguimos fazer aquilo. Se for possível, uma coisa é fazer-se de coitado, outra coisa é manifestar, por exemplo, à empresa a falta de inclusão num programa. Aí sim, aí não é fazer-se de coitadinho, aí é manifestar-te pelo direito que tu tens. São coisas diferentes. Outra coisa é estar eu com falta de acessibilidade no programa e estar todos os dias a dizer ai pá, fogo, as pessoas nunca pensam em nós e não sei quê e não sei o que mais. Aí sim. Portanto, do lado das pessoas com deficiência é fazer a nossa vida normal, mostrar às pessoas as nossas dificuldades e mostrar também, especialmente, as nossas, o que nós conseguimos fazer. Mostrar as nossas aptidões e por outro lado, para as pessoas que veem e para as pessoas normovisuais e para outro tipo de pessoas, não falando só na nossa deficiência, não é? Pá, pensa só no seguinte, uma pessoa cega, uma pessoa que anda de cadeira de rodas, nós somos pessoas como vocês, temos organismos iguais, mexemos alguns pior, alguns melhor, mas respiramos da mesma forma. No geral é coisa. No geral é tudo igual. Portanto, é só pensarem nisso. Pronto, gente, ficamos aqui então. Devem ter continuado a perceber o mesmo, mas... Não entra, olha. A minha falta de coerência e coesão textual é uma coisa que assombra. Chega a fazer ternura. Pronto, esperamos que tenham gostado e pronto, deixem aí os vossos comentários, as vossas opiniões e pronto, até uma próxima. E se chegaram até aqui, até ao fim, obrigada.